Ah, então veja, essa noção ocidental, ela é arbitrária e ela é colocada. Eu estava falando de Aristófanes, vocês me fizeram ir para o nacionalismo. E aí eu comecei a perceber que se você jogar Aristófanes no YouTube, você vai ter coisas de acadêmicos com pouca visualização e você vai ter muitas coisas de conservadores, às vezes menino novo, espalhando a palavra de Aristóteles, de Aristófanes, como se Aristófanes fosse absolutamente brilhante, certo? Parem de falar de nacionalismo, muda de assunto não, fica aqui comigo, porque a mesma coisa que vale lá pro nacionalismo vale pro Aristófanes, tá bom? Estou falando pra gente colonizar essas coisas, tá bom? Então veja, se a gente for falar sobre Aristófanes, não, quer dizer, eu fui ver os vídeos dos garotos lá, né? E é um monte de garoto que não tem conhecimento nenhum. Não é um monte de garoto que não tem conhecimento nenhum. O que eles estão fazendo é se apropriando de Aristófanes, porque Aristófanes é um crítico da democracia ateniense. Garotos que você conhece se você jogar no YouTube. Joga só Aristófanes no YouTube que você vai ver um monte de garotão conservador de 20 anos, de 16 anos, de 20 e poucos anos, espalhando Aristófanes, para as pessoas lerem Aristófanes. Aí por que as pessoas estão fazendo isso? Bom, eu sei por quê, né? Eu sei por quê. É porque Aristófanes é um comediante que fazia críticas à política. Eles estão se apropriando da figura de Aristófanes para dizer, olha, aquele cara já antigamente, ele já mostrava que os políticos são corruptos. Ele já mostrava lá antigamente que o dinheiro corrompia. Ele já mostrava lá antigamente não sei o quê. Isso é uma estratégia histórica. Eu provavelmente ouvi alguns deles, eles são olavistas mesmo, né? Então assim, são galera que é estudada na coisa. Estou dizendo, a gente tem que ir na coisa, né? A gente tem que ir na coisa e tomar de assalto. A gente tem que colonizar essas coisas, pegar nossas AK-47 e colonizar essas coisas. Então a gente tem que ler Platão, a gente tem que ler Aristóteles, a gente tem que conhecer Aristófanes, a gente tem que conhecer a tragédia grega, tem que saber todas essas coisas que estão no laço da tradição ocidental. A gente tem que capturar essas coisas, certo? A gente tem que capturar essas coisas, falar sobre elas, impor a elas as nossas leituras, as nossas críticas, para não deixar que a tradição ocidental seja incorporada por um grupo de conservadores que vai dizer que o passado é sempre lindo, vai ler essas obras com a bunda, que todos nós vamos ler com a bunda, tá bom? Ler com a bunda é normal. A gente pega um texto antigo que a gente não conhece, isso, nossa K-47 retórica. A gente tem que pegar a nossa K-47 retórica e tomar de assalto Aristófanes dessas pessoas. Tem que tomar de assalto. É isso mesmo, é isso que eu tô falando, é pra implodir essa bosta desse ocidente por dentro. Então a gente tem que tomar essas coisas de assalto. A gente não pode ser inimigo do grego, entendeu? A gente não pode ser inimigo do direito. A gente não pode ser inimigo da religião cristã, no sentido de que a gente, eu nem gosto dessas coisas, eu não leio. Não, a gente tem que tomar de assalto. A gente tem que ler muito a Bíblia, tem que ler muito sobre o direito romano, tem que ler muito sobre a Grécia, para desmistificar, porque toda vez que eles forem lá pegar essas coisas, vai ser para dizer assim, nossa, mas Aristófanes já tinha interpretado como a sociedade democrática estava falida e não sei o que e tal. Não, a gente tem que pegar essas coisas, trazer para dentro da nossa tradição, trazer para nossa discussão cultural e explicar. Inclusive para explicar que é ruim. Por exemplo, o Jefferson está falando, sou contra o direito. Eu acho isso muito engraçado. Isso tem muito a ver com a tradição daquele cara lá da União Soviética, né? O que fez a teoria geral do direito. Como é que é o nome dele? Que o direito vai acabar. Eu acho muito engraçado isso, né? Não acho pouco engraçado, não. Acho muito engraçado. Então, em vez de ficar com essas coisas de vai acabar o direito, vai acabar a filosofia, vai acabar a retórica, Pachucanes Pachucanes é muito problemático por causa disso, né? Não porque ele tá errado no que ele tá dizendo, que o direito tal qual a gente conhece nasce com o capitalismo. De fato, é um fato isso. Mas vai acabar o direito, né? Você acredita nisso mesmo? Enfim... o que vai acontecer é que no futuro, se tiver uma outra sociedade, a gente vai chamar de direito outra coisa, né? Vai ser outra coisa diferente. Agora não vai acabar, ele vai se remodular, né? É uma questão assim, por que eu digo isso? É muito mais interessante você ter uma visão, digamos assim, hegeliana, né? Nada acaba, a coisa muda, né? Enfim.
Mas enfim, mas isso é outro papo, né? Porque eu acredito que a religião vai acabar mesmo, deveria acabar, não simplesmente que ela vai mudar. Mas isso é, então isso tudo é disputável. Mas o que eu quero dizer o que eu quero dizer e deixar claro para vocês é que a gente tem que dominar a cultura. A gente tem que dominar a cultura. E a cultura não vai ser ocidental, nós somos os ocidentais. Não, a gente vai ler a tradição ocidental e a gente também vai ler a tradição da China, se a gente quiser. A gente também vai entender, vai estudar sobre a história da formação dos povos indígenas. Mesmo quando eles não têm escrita, a gente vai estudar isso e a gente vai absorver. É antropofagia, é isso. A gente vai... eu acho que a religião vai acabar. Se a sociedade humana for existir até o final dos tempos, a religião certamente vai acabar, porque é uma besteira inacreditável a religião. Né? Então ela é substituída por outras coisas e outros modos que não vão... Pode se chamar de religião da sociedade. Nós vamos se religar a grupos sociais e não sei o quê. Mas a figura de divindades, elas não precisam existir, que talvez seja uma base do significado de religião no senso comum de hoje. E eu acredito que o senso de que divindades existem e ficam influenciando no mundo, isso tinha que acabar assim, tinha mesmo. Mas também ninguém vai empurrar que isso acabe, né? Enfim, mas isso é outro papo. Vamos lá. Então, então o que eu quero dizer é o seguinte, veja, eu não sou, o Diego está dizendo, eu não sou otimista, mas veja, eu não estou dizendo que eu acredito que vai, eu estou dizendo que a gente tem que trabalhar para, o que são coisas diferentes, né? Então vamos lá, o que eu ia dizer? Então assim, a crítica do Aristóteles, o pessoal pega Aristófanes, por exemplo, e mostra que Aristófanes critica os usos da religião e tal. E que Aristófanes critica o afastamento de uma certa, digamos assim, humildade religiosa, né? Os humanos não podem tentar ser igual aos deuses e tal. E aí, o que o religioso faz? Pega aquilo, o que o conservador faz? Ele pega aquilo para dizer, olha, o Aristófanes já sabia, sabe esses ateus aí desgraçados? Aristófanes já sabia e tal. E tem momento que você não pode fazer reconciliação. Não tem como você se reconciliar, por exemplo, não tem como um ateu se reconciliar com Platão. É absolutamente impossível. Platão tem um trecho do texto Leis em que ele fala que o ateísmo é ruim, porque exatamente por isso, porque as pessoas passam a não respeitar uma coisa que está acima delas. Então assim, não tem como se reconciliar. Agora a gente tem que apropriar, né? Tem que pegar o que é interessante em Platão e criticar o que não é interessante em Platão. Pegar Aristóteles e mostrar que ele é um completo lixo que pode ser descartado. Não, eu tô brincando, gente. Vocês ficam levando a sério eu insultando Aristóteles, levei a sério não. Só porque Aristóteles é o babaca desgraçado que defendeu a escravidão e que ecoou até mais do que o século XV e que só foi ser retrucado por Rousseau, só por isso que o Aristóteles é o babaca? Não é não. Aristóteles é legal. Enfim... Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, essa brincadeira que eu faço, a gente tem que ter esse traquejo. Eu não posso falar assim, eu não gosto de Aristóteles e vou jogar Aristóteles debaixo do sofá. Você tem que não gostar de algumas coisas e ler, né? E ler. Você tem que ler e inclusive encontrar as coisas boas que estão lá. Então é isso que eu tô falando. A gente tem que absorver a cultura ocidental para dizer, ela é minha também, porque eu gosto de ler paradas, né? Eu gosto de ler paradas, mas eu vou ler outras paradas que não é só a cultura ocidental, não é só a cultura não é só a cultura ocidental que tem coisa interessante, tem coisa interessante em todo o mundo, e eu sei muito bem que a cultura ocidental venceu nessa coisa simplesmente porque a Europa colonizou o mundo todo. E quando eu digo colonizou o mundo todo, isso é absolutamente literal, né? O Brasil, a América, os povos americanos foram exterminados aqui, boa parte deles, um inacreditável número de africanos foi escravizado, mas não acabou aí não. A Holanda e o seu capitalismo colonizou todo o Oriente, Aí o Gustavo Machado, por exemplo, vai fazer um vídeo, disse que vai fazer sobre a guerra do ópio. Vocês vão ver como é que a coisa é. Então foi por isso que a cultura ocidental se espalhou e não porque eles são melhores do que ninguém. Agora, nada vai mudar o fato de que Platão é muito divertido. É muito interessante, tem muitos toques interessantes e que outras civilizações têm outros toques interessantes e tal.
né? Então, a minha proposta é não ser anti-ocidental, mas engolir o Ocidente para mostrar que ele é só mais uma de todas as outras coisas. Platão não é fofo não, Platão é mala pra caralho, Platão é mal. A gente tem que gostar do Platão por ele ser mal. Platão não é gente boa não, Platão é mal pra caramba, né? E a sua história acerca do que ele fez em Siracusa o demonstra bem, né? A atividade política sábia, Platão sabia muito bem o que estava fazendo. Platão é o maior dos sofistas e como tal a gente deve admirá-lo como o maior dos sofistas que foi. Mas enfim, mas o meu ponto, o meu apontamento é, não dá pra gente ficar achando que a gente tá brigando contra o Ocidente, como se o Ocidente fosse só que tivesse coisa ruim. Não, a gente tem que absorver as coisas, criticar quando achar que deve, e isso é muito importante. O que eu tô falando aqui, vocês percebem que eu tô falando num tom bastante de brincadeira, né? E vocês entendem também que eu não tô advogando que eu sou erudito em Platão, que eu sou erudito em Aristóteles. Não é isso. O que a gente tem que ter é o que quando eu jogo Aristófanes no YouTube, eu jogo Aristófanes no YouTube, eu encontro acadêmicos sérios estudando, mas eu encontro com muito mais visualização, moleque conservador, empurrando interpretações sobre Aristófanes na população com muito mais visualização. O que a gente precisa não é de acadêmicos, gênios, dizendo o que é o Aristófanes de verdade, dizendo que pegou o papiro da puta que te pariu. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de moleque que não sabe de bosta nenhuma, se aventurando e tomando de assalto a cultura. Entenderam? Eu quero jogar Aristófanes na internet e pegar um marxista lendo Aristófanes. Eu quero jogar na internet Aristófanes e eu quero pegar um anarquista lendo Aristófanes. Eu não quero pegar um moleque conservador. E vai ler errado, não tem problema. Porque quando você lê errado, mesmo assim, você está divulgando. E você está divulgando sobre a sua visão e não sobre a visão do desgraçado do moleque conservador. Entendeu? Entendeu? Então o ponto é esse, o ponto é cultural. Estamos mesmo em uma puta de uma guerra cultural desgraçada. Aí vai vir o marxismo, mas materialismo, tá bom, materialismo, concordo, porque se uma certa força trabalhadora tomasse o poder, ela ia fazer uma outra cultura. Mas e até lá. Então até lá é guerra cultural, é Kulturkampf mesmo, né? Mesmo. De quem contra quem, pergunta o inocente Rodrigo. De quem contra quem? Bom, a gente sabe que tipos de visões estão colocadas quando a gente assiste desses garotos lendo Aristófanes na internet. Então eu sei quando tem uma pessoa que está querendo divulgar uma certa... concordo, Diego falou muito bem, que cultural também é material e tal, mas é porque o que eu tô dizendo é que tem um pedaço da Kulturkampf que o pessoal acha que vai vencer quando a gente entrar em postos de poder ou qualquer coisa assim que vai entrar na academia. Não é entrar na academia. Não é na academia. Você tem que fazer isso aqui na internet. Você tem que fazer isso no TikTok. Você tem que fazer isso você tem que engolir a sociedade com participação cultural. É isso. E você vai fazer errado, não tem problema de você fazer errado, não. Não tem problema você fazer uma leitura porca de Platão. Você só vai melhorar se você fizer a leitura porca e jogar pro público. Aí o pessoal vai te xingar, vai dizer que você é imbecil e tal. Aí você melhora um pouquinho. E se tiver 2 milhões de pessoas fazendo isso, que pensam parecido comigo, isso necessariamente vai fazer com que essas 2 milhões de pessoas falando besteira melhorem. É assim que funciona. Você vai falar besteira, você vai errar e vai melhorar. Porque você vai ficar puto, que você não quer ficar com vergonha de falar besteira, e você vai melhorar. Essa é a minha proposta. Guerra cultural com força. De quem? De quem contra quem? Contra quem eu não sei. Eu sei de pessoas parecidas comigo. O que eu não quero é aquele Impérios AD fazendo videozinho para te ensinar o que é Marx. Agora, o videozinho do Impérios AD é muito bom. Entende? Muito bom, não de conteúdo, mas muito bom porque aquelas imagenzinhas que eles fazem é muito gostosinho de assistir. Entendeu? Então eu quero vocês todos criando conteúdo, aprendendo a usar o After Effects, aprendendo a editar no Sony Vegas e
tomando de assalto as explicações de tudo. Eu quero que você não saiba falar de nada, mas que você fale de Ucrânia. Eu quero que você não saiba falar de nada, mas que você fale de China. Porque quando você falar besteira, é que as pessoas vão te corrigir e você vai melhorando. O processo é dialógico. E você não pode ficar dependendo do menino inteligente que veio da faculdade. Não, eu faço doutorado de cabeça para baixo fazendo barra. Você não pode só falar quando você escuta o mestre, né? Isso é o oposto, inclusive, de Paulo Freire, né? O pessoal elogia Paulo Freire e quer ficar esperando o gênio jogar. Vai, me diz aí, doutor Adlis, o que é pra saber? Não, você tem que participar do jogo, entendeu? Então é isso. Então é assim que está proposta, é assim que a gente não vai destruir o Ocidente, a gente vai colonizar o Ocidente, tomar de assalto e começar a dizer o que ele significa para as pessoas. Aqui é Olavo do Mundo Reverso. Beijo no coração de vocês, uma ótima noite.